Capítulo 3. Os atentados do 11 de setembro e la mutazione dello Stato nos Estados Unidos, a decadência da democracia, a War on Terror, o Patriotic Act e o Military Commission Act, a implantação do fascismo branco, sem camisas pretas ou pardas, o engodo para invadir o Iraque, comparado ao de Hitler para atacar a Polônia em 1939, torturas e campo de concentração em Guantánamo, as prisões secretas da CIA, Black Sites, na Europa Oriental. O colapso financeiro de 2007-2008 desestabilizou toda a ordem capitalista internacional ao atingir os débitos soberanos de países da União Europeia e concorreu para abalar ainda mais a confiança nos Estados Unidos, cuja influência, como único polo de poder mundial, estava a declinar desde a guerra contra o Iraque devido à violação do direito internacional, às mentiras sobre a existência de armas de destruição em massa para justificar a intervenção armada contra o regime de Saddam Hussein e aos abusos e violações dos direitos humanos lá praticados pelos soldados americanos. A partir dos atentados terroristas contra as Torres Gêmeas, World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, a democracia nos Estados Unidos cada vez mais definhou. O próprio politólogo americano Francis Fukuyama, que havia proclamado The End of History quando a União Soviética se desintegrou, reconheceu em sua obra Political Order and Political Decay que a decadência da democracia nos Estados Unidos estava mais avançada que em outros prósperos países do Ocidente, dada sua incapacidade de adaptar-se ao câmbio das circunstâncias, e que as tradições democráticas de governança estavam gradualmente sendo substituídas por métodos de governo feudal. Segundo Fukuyama, o debilitamento, a ineficiência e a corrupção cada vez mais corroeram o Estado americano, e uma das causas consistiu na crescente desigualdade e concentração da riqueza, ao permitir às elites comprar imenso poder político e manipular o sistema de conformidade com seus próprios interesses. Também advertiu para o fato de que um sistema que outrora foi uma rica e estável democracia liberal não significava que assim perpetuamente permanecesse. De fato, a própria democracia pode ser a fonte da decadência, escreveu Fukuyama. E mais adiante diagnosticou que os Estados Unidos, onde se instituiu a primeira e mais avançada democracia liberal, estavam a sofrer o problema da decadência política de uma forma mais aguda do que outros sistemas políticos democráticos. O Estado americano fora repatriomanilizado na segunda metade do século XX, e os grupos de interesses, os lobbies, tiveram maior sucesso em corromper os governos. O número de lobbies registrados em Washington em 1971 recresceu para 2.500, 10 anos depois, e para mais de 12.000 em 2013, quando gastaram recursos em torno de 3,2 milhões de dólares com o objetivo de influenciar autoridades e congressistas, isto é, corrompê-los em favor de seus interesses. Nunca absolutamente houve transparência na atuação da indústria do lobbying sobre o nome de seus clientes, sobre em que e para que empregou os recursos de milhões de dólares. E outra forma com que o clientelismo e a corrupção se encapotaram em Washington sempre foi, principalmente nas últimas décadas, a revolving door, a porta giratória, uma forma de corrupção institucional através de contínua troca de papéis entre executivos de grandes corporações que passavam a ocupar altos cargos na administração,
e autoridades que se tornavam executivos de grandes corporações quando deixavam a posição no governo com influência e informações estratégicas. Por exemplo, Dick Cheney, CEO da empreiteira Halliburton, cliente do Pentágono, o vice-presidente de George W. Bush. Assim se construiu o consórcio Pentágono e Indústria Bélica, com um emprego de especialistas em relações públicas e propaganda para convencer a opinião pública de que os Estados Unidos necessitavam mais e mais de armas para enfrentar a União Soviética e o comunismo. La mutazione dello Stato processava-se nos Estados Unidos, como Francis Fukuyama admitiu, embora de modo diferente ao ocorrido na Alemanha, quando Hitler obteve o Ermächtigungsgesetz após o incêndio do Reichstag em 27 de fevereiro de 1933, uma provocação que Marinus van der Lubbe, holandês supostamente comunista, executou, instrumentalizado por Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich e outros dirigentes nazistas. Os Estados Unidos, conforme observou a escritora americana Naomi Wolf, certamente não eram e não são vulneráveis a um violento e total closing down of the system, tal qual aconteceu na Itália após a marcha de Benito Mussolini sobre Roma, ou na Alemanha, onde Adolf Hitler logo ordenou o aprisionamento de todos os adversários com base no Ermächtigungsgesetz. Os valores democráticos nos Estados Unidos eram resilientes e a cultura da liberdade, contraposta ao regime totalitário vigente na União Soviética, servia como Rachel Summa para a condenação política e moral do comunismo e, consequentemente, de um regime abertamente totalitário. Contudo, Naomi Wolf acrescentou, nossa experiência em democracia pode ser encerrada por um processo de erosão. Com o fechamento de fábricas e a exportação de empregos, a força dos sindicatos dos trabalhadores e da classe média virtualmente se desvaneceu nas efetivas relações reais de poder que sustentavam a democracia nos Estados Unidos. Os recursos do Partido Democrata para as campanhas eleitorais minguaram e apenas lhe restaram as mesmas fontes de financiamento do Partido Republicano. E o regime democrático desta arte tornou-se virtualmente unipartidário, dado que os dois partidos passaram a representar quase tão somente os mesmos interesses, os interesses das mais poderosas forças econômicas e políticas do país. O setor financeiro, isto é, Wall Street, o complexo industrial militar segurança, o lobby de Israel, as corporações petroleiras e outras extrativas, e o agrobusiness. Jean-Jacques Rousseau, em sua clássica obra Do Contrato Social, ou Princípios do Direito Político, publicada em 1762, já havia advertido que a influência dos estados privados nos negócios públicos e o abuso das leis pelo governo é um mal menor do que a corrupção do legislador, a consequência infalível dos pontos de vista privados. E acrescentou que, então, o Estado sendo alterado na sua substância, qualquer reforma torna-se impossível. E em tais circunstâncias, nunca houve uma verdadeira democracia. Esse fenômeno mudou a substância do Estado americano. O sistema de financiamento das campanhas eleitorais nos Estados Unidos inevitavelmente submeteu e submete os políticos a obrigações com o Big Business, as corporações financeiras e industriais que lhes doam as maiores quantidades de recursos. E a erosão da democracia, latente na República Presidencialista, acompanhou o processo de concentração do capital
e acentuou-se ainda mais a partir da desintegração do bloco socialista e o desmembramento da União Soviética em 1991. O significado de liberdade identificou-se mais e mais com a ideologia do livre mercado e de empresa privada, a distanciar-se amplamente do conceito de liberdades públicas e direitos civis. E os atentados de 11 de setembro de 2001 aguçaram e aceleraram nos Estados Unidos o fenômeno que Cícero chamou de Communatio Rei Publicae, troca política. 7 dias depois, em 18 de setembro, o presidente George W. Bush efetivou, como lei, a autorização para uso de força militar, aprovada rapidamente pelo Congresso. Nós estamos em guerra, proclamou, e aduziu que nós não vamos lidar só com aqueles que atacaram a América. Nós vamos lidar com quem os armou, com quem os alimentou e com quem os abrigou. Seria uma guerra permanente, uma permanent war. Porém, conforme advertiu James Madison, o quarto presidente dos Estados Unidos, nenhuma nação poderia preservar sua liberdade no meio da guerra contínua. Com efeito, em 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos, coadunados com a Grã-Bretanha, começaram a bombardear o Afeganistão, a deflagrar uma guerra já decidida muito tempo antes dos ataques de 11 de setembro contra as Torres Gêmeas do World Trade Center e o Pentágono. E em 25 de outubro de 2001, o Congresso, por vasta maioria, aprovou quase intacto e o presidente George W. Bush sancionou o USA Patriot Act, com o que desfechou um golpe na estrutura jurídica doméstica a transgredir frontalmente a Constituição dos Estados Unidos. O USA Patriot Act não apenas dilatava a aplicação do poder federal no monitoramento eletrônico dos cidadãos a cargo da NSA, National Security Agency, como definia o novo crime de terrorismo doméstico de modo tão amplo que permitia o uso contra qualquer ato de desobediência civil, qualquer que fosse a tendência política. Dessa forma, com a restrição de direitos civis, de garantias individuais, coartação de liberdades públicas e violação de direitos humanos, o USA Patriot Act impulsionou as condições para la mutazione dello Stato, a configuração de um regime policial com traços ad instar aos da Itália fascista e da Alemanha nazista, adensado pela crença na excepcionalidade dos Estados Unidos e na invencibilidade de suas armas. E o Pentágono voltou-se para as atividades políticas internas, denominadas Civilian Disorder Condition, CIDCON, desrespeitando o Posse Comitatus Act de 1878, que proibia às Forças Armadas de engajar-se em atividades políticas internas sem autorização do Congresso. Cerca de um ano depois, 17 de setembro de 2002, o presidente George W. Bush anunciou The National Security Strategy of the United States of America, a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, declarando que a batalha contra o terrorismo não seria vencida na defensiva e os Estados Unidos se reservavam o direito de fazer guerras preventivas, preemptive military strikes, unilateralmente, inclusive usar armas nucleares contra países não nucleares. Sua intenção, disse, era lutar contra terroristas e tiranos e estender a paz através do encorajamento da liberdade e de sociedades abertas em todos os continentes, o que significava instituir freedom, democracy and free enterprise, liberdade, democracia e livre mercado, da África à América Latina e ao mundo islâmico inteiro,
o que evidentemente só seria possível por meio de guerras. E ao implementar unilateralmente a nova estratégia, os Estados Unidos outra vez começaram, apenas com o apoio da Grã-Bretanha, a bombardear Bagdá em 19 de março de 2003, após demandar que Saddam Hussein e seus filhos, Uday e Qusay, se rendessem e abandonassem o Iraque em 48 horas. Fê-lo sem a aprovação do Conselho Nacional de Segurança da ONU e sem o respaldo de muitos países, inclusive a Alemanha e França, membros da OTAN. Com toda a razão, a ministra da Justiça do governo alemão, Herta Dauber-Melin, do Partido Social Democrata, comparou a estratégia do presidente George W. Bush para invadir o Iraque com os métodos de Hitler antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, a montagem do tipo especial de regime com estilo similitude ao fascismo processou-se sob a justificativa dos atentados de 11 de setembro de 2001, ao longo da primeira década do século XXI, rumo ao New American Century. Um total espectro de dominação, isto é, uma ditadura global representativa das grandes corporações de Wall Street. Com tal perspectiva, o presidente George W. Bush, em 17 de outubro de 2006, assinou 3 leis que instantaneamente transformaram a República em um para-estado policial, similimodo ao que o jurista Alberto da Rocha Barros denominou de fascismo branco no poder, revestindo formas aparentemente democráticas, mas armado de leis de segurança e polícias especiais. Em 29 de setembro de 2006, após a aprovação da House of Representatives, o Senado ratificou, como parte da War on Terror, o Military Commissions Act, MCA, por 65 votos, 12 do Partido Democrata contra 35, investindo o presidente George W. Bush de poderes excepcionais sem precedentes na história dos Estados Unidos. 1. Abrogou o direito ao habeas corpus de qualquer cidadão americano detido como unlawful enemy combatant, combatente inimigo ilegal, qualificação inexistente em qualquer legislação. Não apenas os que combateram, mas também os que, abre aspas, propositadamente e materialmente apoiaram hostilidades contra os Estados Unidos. 2. Os acusados de unlawful enemy combatant, aprisionados no Afeganistão e levados para o campo de concentração em Guantánamo, Cuba, estavam impedidos de recorrer, com base nas convenções de Genebra, às Cortes de Justiça nos Estados Unidos. 3. Outorgou ao presidente o poder de deter indefinidamente qualquer cidadão, americano ou estrangeiro, dos Estados Unidos e do exterior, provido de material de apoio a hostilidades anti-americanas, e mesmo autorizar o uso da tortura em prisões secretas militares. 4. Bloqueou qualquer ação legal que algum preso como combatente inimigo empreendesse em virtude de danos e abusos sofridos durante a detenção. 5. Permitiu aos militares americanos e agentes da CIA o engajamento em prática de torturas e autorizou o uso de depoimentos obtidos através de coerção nos processos realizados pelas comissões militares. 6. Concedeu aos militares americanos e agentes da CIA imunidade contra processos por torturarem detidos que foram capturados antes do fim de 2005. O presidente George W. Bush, em 17 de outubro de 2006, assinou o Military Commissions Act, que o Centro para Direitos Constitucionais considerou, abre aspas,
um ataque legislativo maciço aos direitos fundamentais, incluindo o direito ao habeas corpus, o direito de contestar a sua detenção num tribunal. E a implantação da specie in examine, o fascismo branco, do branco da hipocrisia e da covardia, sem camisas coloridas, pretas ou pardas, prosseguiu sob a insígnia da Stars and Stripes, com a aprovação pelo Congresso em 30 de setembro de 2006 do National Defense Authorization Act, NDAA, Ato de Autorização de Defesa Nacional, de autoria do senador John Warner, Partido Republicano, Virgínia. Essa lei, sancionada pelo presidente George W. Bush em 17 de outubro de 2006, no mesmo dia em que entrou em vigência o Military Commissions Act, derrogou efetivamente a Posse Comitatus Act de 1878, que proibia operações militares dirigidas contra o povo americano, ao permitir que o presidente pudesse empregar as forças armadas para restaurar a ordem pública e impor o cumprimento das leis dos Estados Unidos, em circunstâncias em que a violência doméstica pudesse atingir tal extensão que as autoridades do governo fossem incapazes ou se recusassem ou falhassem em manter a ordem pública e reprimir qualquer insurreição ou conspiração. Outro sim, o NDAA autorizou o presidente George W. Bush a impor a lei marcial, despachar unidades da Guarda Nacional para qualquer lugar do país e empregar contra a população civil a SWAT, Special Weapons and Tactics, criada na Filadélfia em 1964, dando início nos Estados Unidos ao processo de militarização da polícia que Derry Francis Gates, 1926 a 2010, chefe do LAPD, o Departamento de Polícia de Los Angeles, entre 1978 e 1992, havia iniciado lá, ao tempo do presidente Ronald Reagan, que a ampliou e intensificou, a pretexto naquela época da War on Drugs, a guerra às drogas. A finalidade do Military Commissions Act e do Act Military Commissions Act, aprovados e sancionados em 2006, consistiu em legalizar os crimes de guerra e as violações de direitos humanos que as Forças Armadas, a CIA e outros órgãos de repressão e inteligência estavam a praticar, com a autorização explícita da administração do presidente George W. Bush, desde a Operation Enduring Freedom contra o Afeganistão, em 7 de outubro de 2001. Uma vez que a legislação não permitia manter nos Estados Unidos prisioneiros totalmente isolados em cárceres secretos, mais de 100 suspeitos de terrorismo, capturados após a invasão, foram levados pela CIA para a base aérea de Bagram, conquistada no Afeganistão pelas forças britânicas. Somente em 11 de janeiro de 2002, os primeiros 20 Unlawful Combatants chegaram ao campo de concentração na base naval de Guantánamo, G-Bay ou GTMO, construída especialmente para aprisionar indefinidamente os talibãs e suspeitos de terrorismo capturados no Afeganistão. Viajaram sedados, encapuçados e algemados. Unlawful combatants do not have any rights under the Geneva Convention, logo declarou o secretário de Defesa, Donald Rumsfeld. Inimigos ilegais não têm qualquer direito à Convenção de Genebra. Os prisioneiros de nada haviam sido formalmente acusados e direito nenhum tinham. A alegação da Casa Branca consistia no fato de que Guantánamo não era território sob a soberania dos Estados Unidos e, portanto, não estava submetido à jurisdição de suas cortes de justiça, nem às leis internacionais. E o número de cativos, de cerca de 40 nacionalidades, recresceu para 779 durante o ano de 2002, e entre eles havia entre 12/13 e 14/15 crianças.
A American Civil Liberties Union, União de Liberdades Civis Americanas, ACLU, informou que o campo de concentração de Guantánamo havia recebido entre 2002 e 2004 dezenas de prisioneiros com menos de 18 anos. E em 2008, 21 ainda lá permaneciam confinados. O paquistanês Mohammed Jawad, preso em 2002 com 12 anos de idade, somente foi libertado em meados de 2009, mediante habeas corpus concedido pela juíza federal Ellen S. Huvel, que anulou suas confissões obtidas por meio de tortura e ameaça de morte. Ainda me pergunto sobre a sabedoria de manter crianças tão jovens em um lugar como Gitmo, escreveu o sargento Eric R. Saar, que serviu em Guantánamo. Ademais do campo de concentração de Guantánamo, a CIA instalou uma rede de prisões secretas, Detention Black Sites, na Polônia, Romênia, Lituânia e outros países da Europa Oriental, bem como do Oriente Médio e Ásia, onde seus agentes, do FBI e de outras agências, podiam interrogar os prisioneiros, submetendo-os a todos os abusos físicos, sem constrangimentos legais. Também através do Rendition Program, a CIA entregava islamitas capturados como supostos terroristas a países entre os quais Tailândia, Paquistão, Marrocos e vários outros, para que os serviços locais de segurança os pudessem interrogar, submetendo-os a torturas. Proxy Torture. O estabelecimento offshore do campo de concentração na base naval de Guantánamo, Cuba, e a criação da figura de Unlawful Enemy Combatant, combatente inimigo ilegal, visaram exatamente a desrespeitar as leis dos Estados Unidos e as leis internacionais, as convenções de Genebra e a United Nations, a ONU. Convenção contra a tortura e outras crueldades inumanas, desumanas ou tratamento degradante ou punitivo, deixando os cativos qualificados hipocritamente de detentos, à mercê dos militares e dos inquisidores da CIA e serviços de segurança e inteligência. A eles era permitido cometer arbitrariedades e abusos, toda a espécie de tortura listadas no Enhanced Interrogation Techniques, EIT, aprovadas pelo presidente George W. Bush e sua administração. Algumas delas consistiam em 1. Assalto sexual / humilhação. 2. Privação de sono durante vários dias. 3. Privação sensorial. 4. Confinamento em solitárias e isolamento. 5. Ameaça de iminente execução, simulação de fuzilamento. 6. Medicação forçada. 7. Uso de cães para amedrontar o prisioneiro. 8. Deixar o prisioneiro algemado nu, a sofrer continuamente mudanças extremas de temperatura, de 59 a 80 graus Fahrenheit, de 10 a 26 graus Celsius. 9. Bombardeio sensorial, ruídos. 10. Presenciar outros sendo torturados. 11. Submersão do prisioneiro em uma tina com gelo. 12. Técnicas psicológicas. Eles me interrogaram, torturaram e torturaram quase todos os dias por 5 anos, mas nunca aprenderam a soletrar meu nome. Assim, Murat Kurnaz resumiu para a família o que sofreu no campo de concentração de Guantánamo, Gitmo, durante os 5 anos que lá passou encarcerado. Era de família turca, mas nascera e fora criado na Alemanha, Bremen. E em depoimento prestado perante o Congresso dos Estados Unidos, ele detalhou algumas das torturas que sofrera: interalha, choques elétricos, simulação de afogamento, waterboarding e confinamento,
além de passar dias pendurado pelos braços no teto de um hangar. Muitos dos prisioneiros submetidos à privação sensorial, white noise, a ouvir repetidamente a mesma música acima de 110 decibéis por mais de 8 horas, e também com privação de sono, sob constante luz acesa, terminavam com alucinações e sem saber sua identidade. Autópsias e relatórios de 44 prisioneiros mortos em Guantánamo e no Iraque, desclassificados com base no Freedom of Information Act, FOIA, por solicitação da American Civil Liberties Union, União de Liberdades Civis Americanas, ACLU, revelaram que pelo menos 44 dos prisioneiros morreram durante os brutais interrogatórios realizados pela CIA, FBI, SEALs Navy, Military Agencies e outras agências dos Estados Unidos. Determinou-se que 21 foram intencionalmente assassinados. E todos os 44 que sucumbiram durante as torturas estavam encapuzados, amordaçados, e foram estrangulados, asfixiados, espancados com instrumentos não cortantes, submetidos à privação de sono e a condições ambientais de extremo frio e calor. Mais de 100 prisioneiros, até outubro de 2005, pereceram em Guantánamo e no Iraque. E a maioria das chamadas natural deaths, mortes naturais, foram atribuídas à doença cardiovascular arteriosclerótica, possivelmente infartos decorrentes das torturas. Em 9 de dezembro, o Comitê de Inteligência do Senado, sob a presidência da senadora Dianne Feinstein, do Partido Democrata, Califórnia, revelou o relatório com o resultado do inquérito sobre os métodos usados pelos agentes da CIA para interrogar os prisioneiros mantidos em diversas prisões denominadas Detention Site Cobalt, Detention Site Blue, Detention Site Green e Detention Site Black, também a Dark Prison, referida como Salt Pit, onde seus agentes, auxiliados por mercenários, contractors, executavam o programa de detenção e interrogatório, submetendo os prisioneiros a interrogatórios sob brutais torturas no campo de concentração de Guantánamo e Alhures, mostrando que foram torturas muito mais brutais, como rectal feeding ou rectal hydration e etc., e muito menos efetivas do que as até divulgadas, pois não interromperam nenhum complô terrorista, nem mesmo conduziram à captura de Osama Bin Laden. A senadora Dianne Feinstein declarou que o programa de detenção secreta indefinida e o uso de técnicas brutais de interrogatório da CIA constituíram uma mancha nos nossos valores e na nossa história, e que uma história nos julgará pelo nosso compromisso com uma sociedade justa, governada pela lei e pela vontade de enfrentar uma verdade feia e dizer nunca mais. Essa mancha existia há muito tempo sobre a história dos Estados Unidos, da mesma forma que os valores dos pais fundadores desvaneceu. As técnicas de tortura aplicadas aos prisioneiros em Guantánamo e Abu Ghraib, Iraque, An Ugly Truth, uma verdade feia, não eram novas. Eram similares às indicadas na KUBARK, Interrogatório de Contra-Inteligência, julho 1963, Manual de Interrogatório elaborado pela CIA para o Vietnã, e as existentes no Human Resource Exploitation Training Manual, Manual de Treinamento em Exploração de Recursos Humanos, de 1983, que se destinara a ensinar as técnicas aos serviços de segurança da América Central, Honduras, Nicarágua, El Salvador, a fim de extrair informações dos chamados subversivos. Esses manuais foram usados pela CIA para treinamento e instrução de militares e policiais,
durante as ditaduras latino-americanas entre 1963 e 1987.